Vamos falar um pouco hoje de mercado americano? Inscreva-se no canal, meu nome é O'Malley, eu sou mestre e doutor e agora eu já sou pós-doutorando, olha que legal! Em breve eu farei uma série de vídeos aqui sobre o meu pós-doc e eu vou estudar ainda mais esse ano o erro médico, mas agora eu vou fazer uma imersão, tendo um misto de direito penal, civil, medicina e matemática. Vai ser bem legal, não percam por esperar. Bom, hoje é um assunto que é de extrema importância. Investir nos Estados Unidos diante de um governo catastrófico como o nosso é simplesmente uma necessidade básica. As pessoas costumam pensar que investir em dólar custa caro, é complexo, burocrático, tem que ser rico. Não tem nada disso. A verdade é que é bem simples e hoje nós vamos conversar sobre isso de forma rápida, mas importante. Entenda, o dólar é e sempre será, e que fique claro, sempre será a moeda mais forte do mundo. E essa história que o eixo cambial econômico do mundo está mudando por causa da China, isso não vai prosperar, não vai mudar. Imaginem vocês que recentemente foi descoberto um escândalo de campos de concentração na China. Sim, 1.200 mais ou menos apenas, tá? Onde mulheres, crianças, idosos estão fazendo trabalhos forçados por discordarem do governo. Um padrão terceiro Reich mesmo. Uma lástima, uma mácula em plena era dos direitos humanos. Podem ter certeza que não existe a possibilidade da China substituir os Estados Unidos como uma inafastável manutenção da liberdade. Ponto. É a pauta central de estudo aqui do canal. Mas deixemos os problemas diplomáticos e de direitos humanos para outro momento e vamos aqui para o escopo do canal. Primeira coisa. Se a renda fixa dos Estados Unidos conta com o maior rendimento deste século e se a renda fixa tem como base a segurança, fica fácil entender que você deve fazer investimentos nos Estados Unidos. Hoje, com 5,5% mais a oscilação do dólar, fica claro que é uma boa opção. E entenda, você tem a segurança de investir e se o dólar oscilar, você ainda resgata. Então nós temos a contabilização de juros do produto investido, mais a possível oscilação positiva do dólar. Tá? Então se chama ágio, isso é a rentabilidade via oscilação do câmbio, mas é conhecido também como lucro. Tá? Perfeito, concorda? Então você tem a rentabilidade do fundo, mais a oscilação do dólar para administrar. Se você investe no Brasil, você não tem variação cambial por motivos óbvios. Lá nos Estados Unidos você tem a rentabilidade da renda fixa mais a oscilação do câmbio, se demonstrando uma excelente opção de investimento de risco quase zero, partindo do ponto da renda fixa. Que fique claro, entendeu? Câmbio mais rentabilidade. Bom, 64% dos brasileiros não investem absolutamente nada. Claro, excluindo a população abaixo da linha da pobreza, são pessoas que vegetam, são totalmente dependentes da sorte, em um dos países de maior insegurança financeira e jurídica do mundo, que é o nosso. Não ter uma reserva de emergência e um acúmulo para uma velhice tranquila no Brasil não passa de irresponsabilidade. Isso é importantíssimo entender, tá? Você tem que ter um acúmulo aqui no Brasil e fora também. E esse recado não é só para investidores não, tá? É para qualquer um que não quer depender do Estado brasileiro para qualquer coisa. Imagina você aguardar 3 anos para fazer uma tomografia ou outro exame que com R$ 1.000 você resolve e antecipa um tratamento de um câncer que vai te matar. Então, uma reserva é medida de responsabilidade e não de riqueza. Bom, se você avaliar a Bolsa Americana, desde o ataque de Pearl Harbor, em dezembro de 41, você percebe que nunca houve uma queda circunstancial consolidada, tá? Que se manteve.
Nós tivemos desde então, né, desde Pearl Harbor, Guerra do Vietnã, Guerra dos 6 Dias, a invasão do Iraque e do Kuwait, os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, a crise do subprime em 2007, teve a questão do crack chinês em 2015 e, recentemente, a pandemia. E mesmo assim, com todos esses problemas gravíssimos, diga-se de plano, com praticamente 80 anos de análise, nós fizemos aqui, a Bolsa Americana sempre está a crescer, porque ela é muito forte. Então, algumas vantagens de investir nos Estados Unidos, né? Vamos pautar aqui para também o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, estabilidade econômica e política, isso é importante. Mesmo com a irresponsabilidade do Biden frente ao mercado, né, atualmente, esse ano tem eleição, os Estados Unidos são sólidos e você não ouve falar em recessão ou risco de crédito. E quando você ouve, entenda que o problema é local, não para investidores. Outra questão, diversificação internacional. Investir nos Estados Unidos pode ser uma maneira eficaz, né, de diversificar uma carteira global de investimentos. Isso ajuda a reduzir o risco Brasil do seu patrimônio. Pessoal, a saída de investidores do Brasil nesse governo é recorde. Mais de 40% dos investidores saíram do país, carregando consigo 41 bi só em 2023. O investidor só sai de um país porque ele não oferece segurança e rentabilidade. Ou seja, trabalhar uma parte dos seus investimentos fora do país é questão de necessidade. Entende isso? Não é luxo. Eu invisto nos Estados Unidos. Não é luxo. Outra questão, mercado consumidor significativo. Os Estados Unidos têm uma população gigantesca e economicamente ativa, o que cria um mercado consumidor significativo. Isso é atraente para empresas que buscam expandir os seus negócios, aumentar suas receitas, aumentar a rentabilidade, proporcionar lucratividade. Lá nós temos mais transparência e uma regulação otimizada. Os mercados financeiros dos Estados Unidos são conhecidos por uma transparência e rigorosa regulamentação, proporcionando um ambiente seguro para os investidores, ao contrário do Brasil. O dólar é uma moeda de reserva mundial. O dólar americano é amplamente utilizado como moeda de reserva global, proporcionando estabilidade cambial, facilitando transações internacionais, segurança do câmbio frente a qualquer tipo de transação. Você tem acesso a inúmeros setores. Os investidores têm acesso a uma ampla gama de setores: tecnologia, saúde, finança, energia, renováveis e muito mais, permitindo a construção de uma carteira diversificada. Entenda, você pode comprar ações da Apple, da Meta, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, da Nike, da HP, da FedEx, da Disney, da Chubb, da Motorola, da John Deere, e não acaba. Tem muita coisa. Enfim, você vai comprar essas ações ou a da Petrobras, que o Guido Mantega deve assumir em breve e vai quebrar ela de novo? Qual que você vai escolher? Esse cara é um campeão, cara, porque raramente um ser humano na história do universo conseguiu quebrar um país mais de uma vez. E ele conseguiu. És um fenômeno, um monstro. E aí, qual é a ação que você vai escolher? Da Apple ou da Petro? Na prática, né, o investimento, eu estou falando, você se cadastra numa plataforma, você tem a Avenue do Itaú, o Banco Inter, a XP, a Nomad, a BTG, né, o BTG, o Nubank, o C6, tem bastante coisa para você pesquisar. Aquela que te agrada mais, você escolhe e investe. Ainda tem muita que eu nem falei aqui, que eu nem sei. Entende? O que você precisa ter em mente? A segurança da plataforma, o valor do IOF, a taxa de manutenção e corretagem, o valor mínimo para investir e o valor assegurado, que também depende do investimento, não só da plataforma. Você tendo isso, você pautou esse checklist, já anota ele, a tua escolha vai ser boa. Você não precisa de um especialista, muito embora a escolha do investimento é fundamental que tenha alguém te assessorando. Dentro da plataforma você pode comprar renda fixa, ações, ETFs, que é um tipo de fundo de investimento que investe em imóveis, por exemplo,
armazenamento de carros de Fórmula 1, barracões de distribuição da Samsung, da Apple, enfim, você tem uma chance de prejuízo quase zero. Esse é um benefício que você não encontra no Brasil em nenhuma hipótese. Até porque o governo se esforça demais para atrapalhar aqui, né? Enquanto lá, mesmo com esse viés de esquerda da atualidade, o governo tende a dar paz ao investidor. Aqui o investidor é inimigo público. Lá, ele que faz a economia girar. É um agente que viabiliza a estrutura de mercado nacional. É um amigo do governo, tem muita diferença. Esses dias o nosso presidente disse que quem vive de dividendos não paga imposto e quem vive de salário sim. Errado! Só existem dividendos após a apuração da tributação e custo operacional. E dentro de custo operacional eu ainda tenho a tributação trabalhista e previdenciária. Então, entendeu? Então assim, é de dar dó, é digno de clemência, um chefe de Estado que ainda não sabe disso com 80 anos de idade quase. Entende isso? Por mais que o Biden você veja que ele esteja senil, você não via ele falando desse tipo de besteira. Então o vídeo de hoje eu tentei ser breve, mas acho que eu não consegui. É justamente para isso, para que você tenha os Estados Unidos como um refúgio de paz e tranquilidade, não uma dificuldade inacessível, notadamente pelo valor que você tende a investir lá. Beleza pura? Vamos em frente, deixem dicas. Muito obrigado.